Boa noite, nós estamos aqui, eu e o professor Welson, meu colega de trabalho, meu amigo, fazendo uma coisa que a gente não tem muito hábito de fazer. Por isso a gente fica assim um pouco sem saber onde põe as mãos, como é que se a gente se olha, se a gente olha para frente, mas nós vamos tentar porque vale a pena, né? Porque o objetivo e o propósito é muito bacana. Em primeiro lugar, agradecer nossa amiga querida, né? Esse convite carinhoso de estarmos juntos, celebrando dessa forma, com essa conversa, né? O aniversário dessa ONG, é de todas. Essa ONG que eu já escuto falar já tem um bom tempo, falar muito bem, né? De um trabalho maravilhoso que é feito, um artesanato, eu gosto de dizer que é um artesanato porque é feito por todas, né? E de forma bastante construída no dia a dia, já que não existem receitas, não existem modelos para a inclusão. Ainda bem, né, que não existem. Eu sou Denise, eu sou coordenadora do Núcleo de Acessibilidade aqui da Universidade Federal de Goiás. Estamos na regional, no campus da cidade de Goiás. Aqui eu ministro aulas no curso de Educação do Campo, juntamente com o Elson, e coordenamos junto o Núcleo de Acessibilidade. Bem, primeiro agradecer à professora Windes Ferreira pelo convite de nós estarmos contribuindo, participando dessa festa de aniversário da ONG e o privilégio mesmo que a gente tem de produzir, mesmo que não seja um hábito nosso ainda, mas de saber, nós temos conhecimento da importância dessa produção para as mídias digitais e o grande poder de alcance desse produto hoje. Então é muito importante a gente também poder explorar esses nichos de ensino, de aprendizagem, de divulgação do saber. Então é bem importante para a gente reconhecer a importância disso e dizer que para nós do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Goiás, aqui na cidade de Goiás, onde nós trabalhamos, é importante colocar a nossa voz também nesse momento em que muitos estão juntando essa possibilidade de fazer essa discussão. Isso é uma coisa tão bacana. Outro dia uma aluna disse assim para mim: professora, você é eterna, né? Eu falei: nossa, que negócio é esse de ser eterno? Isso é muito esquisito, né? Ela falou: você não disse que começou a dar aula com 17 aninhos? E hoje você está com 53? Você já sabe quantos alunos você teve nesse tempo todo? Aí eu pensei que essa conta eu não ia saber fazer, né? Nada do que falamos, tudo do que falamos, nada passa de forma desapercebida, né? Pelas pessoas que nos escutam. Então aqui nós estamos falando para mais que uma turma de 30 alunos ou 40. A gente está falando para muita gente, Welson. A gente tem que ficar um pouquinho assim, até nervoso com esse compromisso, né? Então, mas nós queremos compartilhar com vocês algo sobre o qual a gente ainda sabe muito pouco, mas acha que já sabe o suficiente para desejar falar, né? Nós queremos falar aqui sobre inclusão, né, social, educacional. A gente deseja falar aqui sobre uma universidade que vem se abrindo, isso desde a década de 90, né? O marco que nós tivemos, a Convenção de Educação para Todos na Tailândia, onde grande parte dos países, o Brasil e grande parte dos países do mundo celebram, né, esse acordo internacional para que se construa uma sociedade inclusiva onde caibam todas as pessoas indistintamente. E isso começa a se propagar de lá para cá e no nosso país nós temos hoje
dispositivos legais, marcos teóricos que nos orientam para o desenvolvimento de práticas inclusivas em todos os espaços, né? Não só na universidade, não só na escola, mas no mundo do trabalho, né? Na saúde, em todos os âmbitos da vida. Mas nós temos que caminhar e muito para que esse direito postulado se torne de fato um direito que é protegido e que acontece na vida das pessoas. Quando nós falamos em inclusão, a gente está falando da inclusão de minorias, de grupos vulneráveis, de todo aquele que se mantém de certa forma à margem. Mas aqui nós faremos um recorte, né? Pelo nosso trabalho, pelas nossas pesquisas, por sermos pesquisadores mais direcionados à educação inclusiva de pessoas com deficiência, mais no recorte da inclusão na universidade, não é? Então, é muito interessante que quando nós começamos a dialogar sobre essa possibilidade de discutir esse tema em conjunto, nos passou até pela cabeça de fazer isso individualmente, e depois nós percebemos que fazer isso em conjunto seria uma coisa melhor. Mas nós vamos tentar ser bem objetivos. Quando começa toda essa questão, quando essas questões começam a ser visíveis dentro da realidade brasileira, quando que o Brasil se percebe como uma nação que poderia assumir esse lugar inclusivo? E quando que a universidade realmente se abre para isso? Nós temos que nos remeter ao final do século XX, quando a nossa Constituição ela é contemplada e ela traz claro de que a educação precisava ser para todos. E aí, quando nós falamos de educação, nós falamos de educação como um todo. Quando nós olhamos muito para dentro do nosso país, nós chegamos à conclusão de que isso parte da Constituição. Mas isso antecede um movimento global. Um mundo, uma sociedade mundial que começa, de certa forma, a fazer uma pressão sobre as nações, principalmente as nações menos desenvolvidas, de que a educação precisava se abrir. Não vamos nos ater a todas as questões de interesses que estão por trás disso, que movimentam essas questões, mas o que acontece a mão de obra no terceiro mundo precisava ser melhor, até mesmo para a própria exploração dela, né? O uso dela que as potências fazem com tanta grandeza e acaba mantendo sempre quem é pobre, quem é rico, mais rico. Aí nós vemos então que isso não começa na Constituição brasileira, isso antecede a uma pressão mundial para que o país se abra, e um país com potencial igual ao nosso, com um país jovem ainda, se comparado a outras nações, e nós vemos todo esse movimento. É interessante nós percebermos o seguinte, que a democratização da universidade, quando a universidade começa a se abrir, isso se dá basicamente bem no finalzinho do século XX, já no início do século XXI. E no momento em que nós vivíamos, o Brasil em especial, vivia um momento financeiro positivo. Nós tínhamos condições de fazer investimentos para essa questão. E aí nós vemos o país se voltar mesmo. Nós temos todo um movimento político no país e a universidade se abre. A questão que cabe a nós colocarmos aqui é nós entendermos o seguinte, que isso também coincide com a força de um movimento que vinha crescendo, que são os estudos culturais. Os estudos culturais, eles crescem. A gente vê os estudos culturais, eles começam ali com a força que vem o movimento feminista da década de 70. E aí, quando a gente chega aí na virada do século XX para o século XXI, nós temos uma sociedade mais consciente de um conjunto de questões sociais que estavam postas. E uma delas que mais chama atenção para a gente hoje, em 2018, já 18 anos depois, dentro do século XXI, é que os estudos culturais deixam claros para nós que nós somos muito mais culturais do que biológicos. Nós somos sujeitos que estamos aí permeáveis a todos esses contextos sociais. Quando nós percebemos que nós somos sujeitos, que nós somos moldados por toda essa questão social que nos atravessa, que nos molda, isso foi muito importante para aquele momento em que a universidade se abre. Porque aí esses estudos culturais e toda a força do movimento pós-estruturalista que cresce também, nós vamos ver uma universidade e toda uma perspectiva de pensamento acadêmico, inclusive, de reconhecer a diferença.
A diferença, ela deixa de estar naquele campo, não, eu preciso respeitar a diferença. Exatamente, respeitar a diferença é horrível, né? É horrível. Então, olha que legal, nós vivemos uma história de que era preciso respeitar. Aí chega um momento que a gente vive e fala assim, não, nós precisamos reconhecer a diferença. Nós precisamos aprender a conviver com a diferença. Acolher o outro como legítimo outro, né? Exatamente. Isso é maturana, eu adoro isso. Acolher o outro como legítimo outro na relação. E quem vai dar a base para esse entendimento todo são os movimentos culturais. Exatamente. E esse é um movimento que é mundial, é interessante que nós tenhamos essa clareza, não é uma invenção do governo, de um governo brasileiro, mas é um movimento mundial e que tem a ver com todo um modo diferente de conceber o ser humano, né? Do ponto de vista da ética, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista político, né? E isso eu costumo dizer para as minhas alunas e alunos que não é pouca coisa, não adianta mais fazer mudanças superficiais. A gente tem que mudar, nós professores, nós gestores, a concepção que está orientando a nossa prática. O que eu concebo como ensino, como aprendizagem, qual a concepção que eu tenho de como é que o conhecimento se constrói. Aí eu vou precisar ficar o mais distante possível da padronização do ensino, né? Da homogeneização, de processos homogeneizadores que pensam, né? Equivocadamente que todos os alunos aprendem da mesma forma, que a gente pode construir na sala de aula um ambiente onde o professor ensina a todos da mesma maneira e todos vão aprender no mesmo ritmo. Então, o que tem de bacana, de legal nesse movimento da inclusão materializado na dinâmica da sala de aula, nas metodologias, nas práticas pedagógicas, é exatamente isso, que ele mobiliza a escola como um todo para a mudança. E você percebe que ali naquela sala de aula tem um aluno que não enxerga, que não ouve, que não escuta, que é um usuário de cadeira de rodas e que não é mais possível desenvolver o mesmo modo de ensinar, né, para todos os estudantes. É preciso a gente olhar essas diferenças humanas que se constituem e que estão presentes em todos os espaços. Se nós nos perguntássemos, por exemplo, como que nós conseguimos chegar hoje ao reconhecimento de todas essas questões, seria impossível nós concebermos essa forma de entender a diferença, de reconhecer a diferença e aprender a conviver com a diferença, se toda a abertura não tivesse ocorrido. Então nós percebemos que houve toda uma convergência de questões que nos devem. Nós devemos muito isso aos movimentos culturais, aos estudos culturais, ao movimento pós-estruturalista, que nos fez aprender a ter essa visão pluri. Você sabe o que Mário Quintana diz? Que o importante na educação é a arte de desler. Olha que interessante isso. Desler, desconstruir, né? Fazer esse movimento recursivo, né? Fazer esse movimento de olhar o que está posto e ressignificar. Isso é uma questão muito importante e que provoca muita resistência, porque tira os professores, né? Tira nós, professores, e os gestores de uma zona de conforto. É preciso que você, de fato, se posicione dentro de uma dinâmica diferente. A forma como você foi alfabetizado, né? A forma como nós fomos educados na escola, hoje em dia exige toda uma outra dinâmica, né? Essa diferença que sempre esteve posta, hoje ela se coloca de uma outra maneira. E que foi ignorada, exatamente, né? Que foi ignorada. Historicamente Então ignorada. a gente se encaminha à compreensão de que, por exemplo, ser deficiente é uma das infinitas possibilidades de ser humano,
né? De ser humano. E de estar nesse mundo pluri. Antes de começarmos aqui, eu brinquei com o Elcio. Eu não vou contar o número da fonte aqui que eu coloquei nessa minha colinha. Eu falei, eu estou com baixa visão, né? Então, o ser deficiente, sem querer falar com simplismos ou reducionismo, né, na questão da deficiência, de fato é uma condição humana, né, de todo humano. E eu acho interessante quando a gente pensa essas coisas, porque o mundo pluri, olhado por um olho sensível a perceber a pluralidade, ele é melhor, ele é muito mais amplo, ele é muito. Então, eu sempre em sala de aula eu comento, perceber a diferença me torna melhor. Porque o diferente de mim me permite ver o mundo a partir de uma outra lente, que talvez eu nunca saberia se eu não pegasse a lente daquele que é diferente, ou a lente que me permite ver a diferença. Então a diferença, eu gosto muito dessa afirmativa e eu aprendi muito cedo, nós não temos que respeitar, nós precisamos aprender a conviver. Primeiro, nós precisamos reconhecer a diferença. A diferença ela é determinante para nós convivermos com ela e reconhecermos como positiva. Inclusive, eu faço parte dessa diferença quando eu estou diante do outro, que o outro não é igual a mim. Então é muito positivo isso. É interessante porque quando nós estamos conversando, né, quando a gente está construindo juntos nossos projetos, planejando as nossas ações, as nossas diferenças às vezes elas vêm, a gente até briga um pouco e depois a gente se reconcilia e a gente consegue entender o quanto isso é bacana. Pelo menos eu vou para casa às vezes pensando sobre o que você me disse e eu sei que você faz isso porque você depois me manda zaps, né? E a gente volta a conversar. E isso faz com que a gente se abra, né? Tem um autor que fala em cadeias epistemológicas, né? Ele diz que nós precisamos nos abrir, que nós temos as nossas cadeias epistemológicas, os nossos preconceitos. O Biratã de Ambrósio, um matemático. Nós temos os nossos preconceitos, nós temos os nossos mitos, que muitas vezes não nos permitem enxergar, cerceiam o nosso olhar, né? E a gente perde muito com isso. Então, às vezes, vem o outro, né, com a sua diferença e confronta com a nossa concepção e nos faz alargar, né, a nossa visão de mundo. E, de fato, todo movimento que se faz em direção às práticas inclusivas faz com que a gente nos torne pessoas melhores, né? Eu sinto assim o tempo todo. A Denise está falando dessas questões, me veio à cabeça uma coisa que eu gosto muito de pensar e que há alguns anos se tornou o pilar da minha forma de agir. O Ortega, um autor pós-estruturalista, ele diz que nós vivemos numa sociedade de aparência, que nós nos estabelecemos hoje numa sociedade onde eu finjo que eu sou o que o outro espera e o outro finge que acredita. Que eu sou, isso. E aí ele nos desafia a nós sairmos desse lugar. E nós só conseguimos sair dessa sociedade de aparência se a gente olhar para o outro e reconhecer a diferença do outro como parte dele, mas parte integrante do todo, como um quebra-cabeça. Nós somos um quebra-cabeça. E às vezes a gente fala, mas fulano, não, a diferença do outro, ela acrescenta em mim a diferença que eu não tenho, e a minha diferença acrescenta no outro. E nós podemos sair dessa sociedade de aparência. Então, quando todo esse movimento, toda essa perspectiva de reconhecer a diferença dos movimentos culturais, dos movimentos pós-estruturalistas, nos chamaram para perceber isso, fugir dessa sociedade que produz modelos iguaizinhos, né? A escola foi muito poderosa ao longo da história fazendo isso. Das cadeiras temos críticas, músicas, né, sobre isso, teóricos que discutem isso. É muito importante a gente ter essa percepção. Mas nós estamos falando para muitas pessoas, mas a Windies nos contou que nós estamos falando predominantemente para mulheres, para mães. E a gente, acho que eu gostaria de falar mais para essas mães, né, para essas mulheres, o tanto que elas são valorosas, né, o tanto que elas são guerreiras
e o tanto que elas não podem abrir mão de lutar pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência, porque nós temos dispositivos legais, nós temos políticas, mas nós não temos muitos mecanismos de proteção desses direitos. Então, nessa minha vida, nessa minha militância pelos direitos humanos, que já vem de um bom tempo, eu também tenho um filho com deficiência, né? Isso deve ter feito alguma diferença na minha vida, com certeza. Algumas vezes eu ouvi as mães me dizerem: Denise, você me disse que eu tinha o direito, que meu filho tinha o direito, e eu fui lá e esse direito não me foi dado. Então, eu costumo dizer que nós que somos militantes, né, dos direitos humanos, nós temos que buscar nos fortalecer, criar uma rede de apoio à inclusão. E é isso que cada uma de vocês deve fazer, porque no momento que a gente busca o outro, né, construir, por exemplo, ações de intersetorialidade, né, saúde, educação, trabalho, onde estão pessoas e onde estão serviços que a gente pode procurar e que a gente pode, junto, nos tornarmos mais fortes para, de fato, exigir e lutar pelos nossos direitos. Hoje, do lugar onde eu estou, né, do lugar de onde eu falo, eu costumo dizer uma coisa que algumas pessoas até acho que não entendem muito. Todo ser humano que respira é capaz de aprender. Todo ser humano que respira é capaz de aprender. Agora, a nossa escola está longe de ser capaz de ensinar pessoas que têm deficiências múltiplas, né? Deficiências mais graves. E cabe a cada um de nós, né? Vocês, mães de pessoas com deficiência, famílias de pessoas com deficiência, empoderar os seus filhos, né? Empoderá-los e mostrar para que esses educadores cada vez mais percebam a potencialidade, a capacidade de participar dos espaços educacionais e de aprender que esses meninos têm. E já estão mostrando, porque as estatísticas só aumentam de pessoas com deficiência acessando os espaços universitários hoje, né? Nós temos já aqui alguns, não é, Welson? Nossa universidade é pequenininha e nós já temos pessoas com deficiência em diferentes cursos. Temos no serviço social, temos na filosofia, na arquitetura, temos no direito uma estudante. Então, de fato, à medida que essas pessoas vão entrando na universidade, elas vão ajudando a quebrar as barreiras, né? Porque elas vão mostrando a sua potencialidade. E também o tanto que a gente precisa de prover de acessibilidade à universidade, né? Eu acho que nós já falamos 20 minutos que a Wendy tinha nos dado. Eu acho interessante, vou fechando a minha fala e me despedindo do vídeo, justificando assim, o tanto que é importante estar falando e fortalecendo isso que a Denise falou, mães. O direito dado, ele se torna forte quando ele é consciente, a gente vai atrás dele, a gente luta por ele. Mas eu acho que o nosso maior direito como ser humano é ser amado. A gente tem necessidade de ser amado, de ser reconhecido como sujeito, né? Quando essas coisas estão em casa, estabelecido, o mundo se torna um enfrentamento do qual a dor não é tão grande. Então, já que você falou em amar, eu vou falar uma coisa. Eu não vou dizer que eu te amo, tá? Aqui, ao vivo e a coisa. Eu vou dizer que eu lembrei o Nelson Mandela, que ele falou, né? Que não é ele que falou que as pessoas não nascem odiando, que as pessoas são ensinadas a odiar. Então, se as pessoas são ensinadas a odiar, elas também podem aprender a amar. Mas não aquele amar romântico, não, despolitizado, o amar no sentido de enxergar o que cabe a cada um de nós para construir essa sociedade que nós tanto queremos e essa escola, não é? Muito obrigada, Índios, muito obrigada, mulheres maravilhosas e homens também, né, do de Todas. E esperamos que essa conversa tenha sido agradável, né? Suscitando algumas reflexões para vocês.
Beijo carinhoso a todos também. Obrigado pela oportunidade e que a gente possa ter outros momentos para fazer dessas coisas. E na próxima vez, que já seja estabelecido que seja esse diálogo, né? Que é tão mais gostoso de ser feito Vamos ver do se que a o Luísa não monólogo. vai ficar muito brava com a gente. Tchau. Tchau.